Bom, nós vamos conversar hoje sobre contraindicações absolutas e relativas no tratamento de manipulação para o canal do Manipulativo Brasil. Bom, antes de qualquer coisa, meu nome é Pablo Dias, eu trabalho há mais de 20 anos na área manipulativa, sou especialista em quiropraxia e também, com muito orgulho, graduando em quiropraxia pela Universidade Fevale, aqui de Novo Hamburgo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre contraindicações para a área manipulativa, não especificamente só para quiropraxia, mas em geral para todas as profissões que trabalham com procedimentos manipulativos. Então, as contraindicações, elas são classificadas em absolutas e relativas. Embora as classificações não sejam perfeitas, é necessário a gente ter essas classificações e eu vou tentar adequar de acordo com a epistemologia ou com o paradigma de cada profissão. Tá? Então, as contraindicações absolutas são, digamos, procedimentos que não devem ser feitos nos pacientes de forma alguma, considerando a condição clínica e a técnica manual ou manipulativa escolhida. As relativas, então, elas vão considerar algumas questões em termos de avaliação do paciente naquela condição, se naquele momento o paciente com aquela condição pode fazer determinada técnica ou não. E também eles vão relacionar, digamos, pequenas modificações na aplicação da técnica para que ela possa, então, ser ou não administrada ao paciente. Então é relativo porque depende de algumas situações. Né? Existe uma flexibilidade ou não na aplicação dessa técnica, desse procedimento, de acordo com a condição e o procedimento, e o tipo de procedimento, ou, digamos, algumas características que possa variar ali na aplicação ou na localização do procedimento. Então, primeiramente, né, quem manipula, conforme a OMS? A OMS fala muito claramente, né, eu não vou entrar em questões ali de a situação no Brasil, como está, então que ainda carece de regulamentação, mas eu vou falar ali o que a OMS diz, né, que são 3 profissões: o médico, o osteopata, né, o quiropraxista e o fisioterapeuta. Né? Na realidade, seriam 4 aqui, né? O médico é uma profissão, o osteopata é outra, conforme a OMS, o quiropraxista é outra profissão e o fisioterapeuta também outra profissão. No entanto, nos Estados Unidos, onde surgiu a osteopatia, o osteopata é médico, então é uma especialidade do médico, na medicina, né, a osteopatia. Então, é importante fazer essa comparação, porque quando eu falo em contraindicações absolutas, relativas, bandeiras vermelha, laranja, amarela, azul, preta, quando eu falo dessas questões ali de classificação dos riscos, né, na abordagem manipulativa, eu tenho que considerar também algumas diferenças entre algumas profissões. Então, muitas situações que são bandeiras vermelhas e que são também contraindicações absolutas para o acompanhamento do profissional. Por exemplo, na quiropraxia, o médico vai ter uma abordagem diferente. Né? Da mesma forma, o fisioterapeuta. Por exemplo, o médico e o fisioterapeuta, existe uma abordagem mais tardia, né? Digamos, no processo clínico e terapêutico. Vamos supor, se um paciente tem câncer no osso, um quiropraxista não vai mais atender esse paciente. Um fisioterapeuta, ele vai atender o paciente, inclusive ele se especializa atendendo esse paciente, muitas vezes até o final da vida, na parte paliativa, então na terapia, digamos, paliativa, ou seja, na especialidade de oncologia. Então, existem diferenças. Então, e sim, pode usar técnicas manuais nesse paciente mesmo terminal para alívio da dor. Aí considera as questões de literatura, considera as questões deontológicas do fisioterapeuta no seu escopo de prática, da mesma forma o médico e da mesma forma o quiropraxista. Em algumas situações, o quiropraxista simplesmente tem um diagnóstico de artrite séptica, por exemplo, ele para de atender, manda para o médico e fica assim. E já em outras situações, o fisioterapeuta vai atender junto com a orientação médica, com a associação médica, os pacientes até em fases mais agudas, né? Então, existe uma diferença no escopo de prática
e o que se torna absoluto para um pode ser relativo para o outro. Então isso é bem interessante, tá? Somente pela atuação do profissional que vai na UTI, que vai até, digamos, a abordagem de medicina paliativa. Tá? Então, outra questão importante, né, os guidelines são distintos, né, na quiropraxia, né, muita gente fala sobre evidência em quiropraxia, tem muita evidência em quiropraxia, inclusive no Canadá existe, digamos, um esforço para a prática baseada em evidência em quiropraxia, um destaque, digamos assim. E temos aqui o André Brusieres, do Canadá, que acho que é McGill, a universidade que ele atua, que ele desenvolve vários, desde sempre. Eu acho que ele desenvolveu vários trabalhos científicos e também guidelines considerando a classificação de técnicas, de procedimentos, né, com contraindicação absoluta ou relativa, e o sistema que a quiropraxia mais considera um sistema de contraindicações com 2 bandeiras vermelhas. Então isso é interessante, né? Enquanto a fisioterapia trabalha com uma bandeira vermelha, é uma contraindicação absoluta, na quiropraxia, em geral, são 2 bandeiras vermelhas, um sistema diferente. E, claro, que em algumas situações, quando é uma bandeira vermelha só, que é uma situação mais grave, conforme a avaliação do profissional, ele vai considerar também uma contraindicação absoluta. Então, existem vários, digamos, guidelines e dentre as profissões que trabalham com terapia manipulativa, e eles têm algumas distinções na classificação e também na prática, na aplicação dessa a intervenção clínica sobre situações de contraindicação absoluta ou relativa. Tá? Mas vai variar muito conforme a profissão. Uma das situações que devemos falar é a situação da neoplasia. Né? Então, na terapia manipulativa, é importante considerar essa questão da neoplasia como uma contraindicação absoluta, principalmente dentro da quiropraxia. A quiropraxia considera. Já na fisioterapia manipulativa, nós vamos considerar isso como uma bandeira vermelha, mas que, modificando algumas técnicas, o profissional fisioterapeuta ele acompanha em conjunto com o médico esse paciente até o final, e muitas vezes mesmo que seja um paciente terminal. Então, mesmo assim, para técnicas de High Velocity Low Amplitude Thrust, técnicas manipulativas mais agressivas, um paciente que tem uma neoplasia, principalmente se já tem metástase óssea ou envolvimento articular, é contraindicação absoluta a presença de neoplasias, principalmente as malignas, né? Entendendo que, vamos supor, uma neoplasia benigna como uma alteração vascular, que você vê lá no raio-x como se fosse um veludo, né? Muito comum esse padrão, que nós chamamos de hemangioma, não é uma neoplasia, sim, é uma neoplasia benigna, vascular, mas não é uma contraindicação para ajuste, a não ser que seja um hemangioma muito grande, que digamos assim, preenche quase todo o tamanho do corpo de uma vértebra. Então, a princípio, só nessa situação que ele vai ser uma contraindicação absoluta. Mas as neoplasias benignas, algumas nós temos que observar se não vão gerar também compressão, ocupar um espaço, tipo forame neural, alguma situação que gere compressão vascular, né, ou canal medular. As neoplasias benignas elas vão gerar somente compressão, né, então eles podem gerar dano compressivo, e as neoplasias malignas, aí nós devemos considerar como uma contraindicação absoluta para High Velocity Low Amplitude Thrust, pelo menos, pelas técnicas ajustivas manipulativas mais, digamos, chamamos assim, não acho correto falar invasivo, porque invasivo é que entra no tecido, né? Vamos dizer que são técnicas um pouco mais agressivas, mas que também são seguras. Então, atenção muito especial como contraindicação absoluta, né? Para um paciente que apresenta descompensações clínicas na consulta, ou no dia da consulta, um dia antes, um dia depois, principalmente avaliando, né? Deveríamos avaliar também um dia depois, né?
Se fizemos um procedimento e aparece alguma dessas alterações, num dia depois ou no mesmo dia, ou antes de receber o atendimento, se ele já vem com esse histórico, que é importante também considerar isso, principalmente na avaliação do dia. O paciente que veio para a consulta e apresentou dispneia, né, déficit, digamos, dificuldade de respiração, com presença de tiragens, com retrações intercostais, com frequência respiratória alterada. Então, esse paciente ele não pode ser manipulado, né, também com dor ventilatório dependente, não pode ser manipulado com high velocity, principalmente. Na realidade, o paciente com uma compensação clínica dessa ele não deve ser tratado sem ver a causa dessa alteração. Então, a gente tem que fazer diagnóstico, tem que cuidar muito para não fazer uma intervenção um paciente compensado com dispneia, paciente que está com presença de tiragens, com sinais de sofrimento respiratório, né, a presença de hiperatividade da musculatura acessória. Então, o paciente que não pode ser atendido com terapia manipulativa, porque ele pode ter outra doença de base, que pode ser contraindicada para o atendimento. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico. Não deve, então, fazer nenhuma manipulação desse paciente. Também espasmos, alterações do movimento, reações motoras involuntárias, que principalmente que o paciente não tinha, que teve ali na consulta agora, está começando até agora. Então, o paciente não pode ser manipulado. Convulsões, né? Então, o paciente tem ausências, tem convulsões, ou teve convulsões no dia anterior, né? E está ainda esquisito, nada de manipular. O paciente está com febre, alterações sinais, de forma súbita. Uma hora por outra, taquiarritmia, né? Alterações não só de frequência cardíaca, mas também frequência respiratória, a presença de tontura, né? Dor de cabeça, principalmente inexplicável, súbita, muito intensa, a presença de desmaios, de síncopes, um dia antes da consulta, ou no dia da consulta, um pouco mais cedo, problemas vasomotores, né? Alterações do sistema nervoso simpático, parasimpático, alterações oculomotoras, então movimentos oculares, né? Também constricção ocular, né? Movimentos translacionais, né? Midríase e miose, também não devemos desenvolver nenhum procedimento manipulativo, porque tem outra doença de base que não é a manipulação que vai resolver. E também temos que ver reações comportamentais inexplicáveis, como fobias, histerias. Então, são situações que nós não devemos fazer manipulações de forma alguma na consulta, tendo esse histórico um dia antes. E também observar se não vai ter essas manifestações um dia depois, né? Depois da manipulação, que pode ser uma coisa séria também. Tá? Então, aqui tem uma tabelinha, né, que vai falar de várias situações conforme o sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, questão vascular circulatória. Alterações vasculares, eu tenho que observar se o paciente não tem, por exemplo, uma colagenose, uma alteração que envolva, por exemplo, integridade inata já dos vasos, o paciente não tem BC, não tem síndromes do colágeno que possam gerar um acidente vascular encefálico, como Ehlers-Danlos, como Marfan. Então eu tenho que tomar um certo cuidado quanto a isso. Se o paciente tem um histórico na família, né, o paciente tem hipermobilidade, né, tem que cuidar da hipermobilidade global. Situações como quando eu tenho suspeita de insuficiência vertebrovascular, aneurismas, principalmente no trajeto dos vasos, onde eu vou manipular artéria vertebral, artéria basilar, nas carótidas. Então tem que cuidar muito, né? Veias também, né? Nesse trajeto, nessa região, nesse segmento, e distúrbios severos de coagulação. Então são situações vasculares e circulatórias, mas eu vou colocar assim também, a pressão alta, muito alta também, eu devo considerar como uma situação vascular de contraindicação. Um aneurisma, o paciente que tem um aneurisma tem pressão alta, pressão muito alta, você tira um raio-x e você vê lá na artéria aorta, no raio-x de tórax, mesmo uma pequena dilatação, suspeitou de um aneurisma, né, dissectante da aorta, que é muito comum na aorta ascendente, no arco da aorta, ou mesmo na aorta abdominal, próximo à artéria ilíaca esquerda, é muito importante, então, não fazer manipulações, principalmente nessas áreas, de forma alguma. Pode manipular o pé, né, mas se você fazer uma manipulação na região torácica abdominal, num paciente que tem um aneurisma como esse, se ele romper essa aorta, ele vai ter um sangramento muito rápido, muito súbito,
considerando o calibre desse vaso, ele vai, então, ir ao óbito na sua frente na consulta. Então, eu já acompanhei o falecimento de um paciente com aneurisma de aorta em unidade de tratamento intensivo e é realmente muito rápido. O paciente tem uma morte muito rápida mesmo. Contraindicações relativas, né? O tratamento de anticoagulante, tá? É relativo, também tem que ver que tipo de técnica vai ser feita. O aneurisma, que também é absoluto, ele pode ser conforme a localização, ele pode ser relativo, tá? Então, se o paciente tem um aneurisma numa região onde não vou tratar com manipulação e não vai ter um impacto importante, talvez possa ser realizado, tá? Acidente vascular encefálico, paciente com acidente vascular encefálico, que ele já está, digamos, estabelecido o tratamento, já teve alta, não há risco, ou não outros riscos vasculares que possam ser, digamos, implicar na manipulação, também pode ser feito. A manipulação, então, é uma contraindicação relativa. A arteriosclerose e também a mesma pressão arterial, se está controlada, não há por que não fazer a manipulação se não haverá impacto. Se o paciente tem RAS, né? Temos que cuidar, o paciente com RAS crônico, ele geralmente pode ter alguma outra situação clínica junto, né? O paciente com RAS, ele pode ter insuficiência cardíaca por um período do tempo de clínico, né, de tratamento, a pressão arterial pode não ter sido compensada e ter dado insuficiência cardíaca nesse paciente. Ele pode ter um aneurisma de aorta, é muito comum. Aneurisma de aorta geralmente é adquirido, né, não é genético. Então, até o Cécil cita, né, que aneurisma de aorta é tipo 3 coisas para ter, né? Fumar, ter pressão alta e triglicerídeo alto. Então, é um aneurisma adquirido, não é genético, né? Sempre é multifatorial, né? Mas o aneurisma de aorta é muito fator ambiental. Alimentação, pressão alta e também o tabagismo, né? Dislipidemia e tabagismo. E as complicações dessas alterações vasculares, acidente vascular encefálico, hemorragia e também formação de trombos. Questões articulares. Aí, articular, eu devo olhar, eu vou salientar muito a questão da hipermobilidade generalizada. Hipermobilidade generalizada, ela pode, né, eu posso considerar ela, chamar ela de maligna, né, que é comum, que eu falei antes na vascular, no Ehlers-Danlos, Marfan, algumas síndromes, né, que podem gerar não somente alteração no colágeno do ligamento, mas aí também alteração do colágeno lá no vaso, predispondo a problemas vasculares. Então, hipermobilidade generalizada, não somente pela lesão articular que pode acontecer, mas pela questão vascular que esses pacientes têm no tecido, alteração no tecido. Então, outras situações que nós temos é a luxação, paciente com luxação, não é para manipulação. Então, a luxação não é manipulação, é redução, é diferente. Temos que entender isso aqui. Nós só vamos fazer uma redução de uma luxação em situações de urgência, senão é dentro do hospital que se faz uma redução. Né? Então, situações onde tem anquilose, fusão de uma vértebra que pode até ter calcificação do ligamento, que eu posso manipular ali, eu posso quebrar o ligamento, existe essa possibilidade, e aí eu vou ter uma instabilidade, então em situações de anquilose não se deve manipular. Tá? Prótese articular total ou parcial também, eu posso deslocar essa prótese, principalmente em alguns casos onde ainda o tempo de cirurgia é muito recente, a prótese pode, numa manipulação, se deslocar. Situações de artrodese também não há por que fazer a manipulação, eu posso também lesionar algum componente ali, uma situação que não tem objetivo nenhum manipular uma artrodese que está fixo, né? E eu posso também lesionar um componente artificial ali. É muito difícil, mas eu coloco essa possibilidade. Deslocar alguma coisa. Espondilodicite, as espondilodicites são infecções dentro do osso e da articulação. Vou chamar a atenção aqui para o POT, mal de POT, que é a tuberculose. Tá? Então, é um exemplo de espondilodicite, uma infecção, que também é uma artrite séptica. Então, vamos falar da artrite séptica ativa, que também não deve ser manipulada. Né? A artrite séptica pode ser por streptococo, por estafilococo, né? Por sífilis, já vi bastante no hospital, né? Artrite séptica com sífilis. Então, são situações que não são, é absoluto, não é manipulável, não deve ser manipulado. E mais claro, né? Tão certo quanto a noite segue o dia, que é a instabilidade anatômica.
Então, a instabilidade anatômica, eu posso lembrar de uma fratura, né? Mas como eu estou falando de articulação, eu vou falar do ligamento. Então, quando eu tenho eu posso ter alguma má formação também, que pode gerar instabilidade anatômica. Uma formação aonde? Nos componentes articulares. Né? Vamos supor que o cara nasceu sem o dente do Atlas. Sem o dente do axis, né? Desculpa. Nasceu sem o dente do axis, pode estar instável. E não deve, né? Não pode. E também uma situação onde tem instabilidade anatômica devido a um trauma, uma entorse, pode gerar instabilidade anatômica, então são componentes articulares. E relativos, né? Eu vou falar assim, ó, infecção articular resolvida, estando estável, né? Pode estar instável, daí não é indicado a operar. Mas se um paciente teve uma artrite séptica, está resolvido, foi tratado, não tem mais o patógeno ali, está liberado, então pode voltar a manipular esse paciente se ele não tem uma sequela de alteração anatômica que tem instabilidade. Então, inflamações articulares, né, como reumatismo, né, artrite reumatoide, nós temos que entender que a artrite reumatoide tem repercussões nos ligamentos, principalmente aquelas pacientes que estão há longo tempo com a doença, fazem uso de corticoide, então tem a questão da fragilidade óssea, né, no corticoide, gerada pelo corticoide. Também tem a questão muito importante, a questão assim, das alterações ósseas na junção cérvico-occipital, né, no cérvico-basilar ali, que podem gerar ali impressão basilar, algumas alterações no osso, né, que a gente pode espinografar e detectar ali na espinografia, não espinografia, né, para ajuste, mas espinografia para avaliar as questões de segurança. E também a instabilidade, né, ligamentar devido a essas doenças reumáticas, com espondilite anquilosante, artrite reumatoide, síndrome de Reagan, lúpus eritematoso sistêmico. Todas essas doenças podem gerar instabilidade devido à inflamação constante no ligamento, vai então promover alterações no osso e também no ligamento, gerando instabilidade atlantoaxial. Então, outras situações articulares, estenose, espondilite anquilosante. A estenose pode ser manipulada? Depende do caso, tá? Principalmente tem que avaliar se não tem sintoma neurológico. Instabilidade articular. Instabilidade articular. O que nós achamos isso? Instabilidade articular, nem sei porque está aqui, porque é contraindicação absoluta, não é relativa, tá? Então, já foi citado ali, né? Instabilidade articular é como se fosse instabilidade anatômica aqui. Então, não é excesso de movimento. Instabilidade articular é contraindicação absoluta e não relativa. Então, devo tirar aqui do quadro de contraindicação relativa, é contraindicação absoluta. Hipermobilidade. A hipermobilidade, a gente falou da hipermobilidade generalizada aqui, ó, tipo maligna, que vai ter alterações no colágeno, é absoluta. E a instabilidade, a hipermobilidade aqui, eu falo da hipermobilidade segmentar. Quer dizer, não está instável, tem excesso de movimento. Se tem excesso de movimento, para que manipular? Tem situações onde essa articulação está disfuncionada, a literatura fala que pode melhorar a dor. Então, não é contraindicado. Não tem por que manipular se não houver uma necessidade. Vamos supor, uma articulação, um segmento, né? Não estou falando que é hipermóvel geral, ele não tem Baton alta. É um segmento hipermóvel, que ele tem excesso de movimento, mas não tem movimento anormal, não tem movimento aberrante, tem excesso de movimento. Essa articulação com excesso de movimento, por ter excesso de movimento, ela está mais suscetível a trauma. Então, ele pode traumatizar e pode gerar um processo inflamatório, uma adesão ali. Né? E a manipulação pode sim ajudar a tirar essa hipermobilidade dentro dessa articulação hipermóvel. Ou mesmo ativar receptores e controlador numa articulação disfuncionada, mesmo que ela seja hipermóvel. No entanto, não é recomendado ficar manipulando articulações de hipermóvel, então por isso ela é relativo. Tem que se avaliar bem e tem que escolher a técnica para fazer nessas articulações de hipermóvel. Instabilidade funcional. O que se fala em instabilidade funcional? Não é a mesma instabilidade por lesão anatômica, né? Que a gente fala instabilidade articular, até vou botar uma canetinha aqui, ó. Instabilidade articular não deveria estar aqui em relativa, ela tem que estar aqui em absoluta. Agora, instabilidade funcional é pelo destreino, tá? Então, instabilidade funcional eu posso manipular, não há problema. Da mesma forma que não há problema em hipermobilidade segmentar.
tá? Enfermidades do segmento. Se tiver sintoma, é possível manipular. Hérnias de disco aguda, né, ou volumosa, também é relativo. Então tem que ver se tem sintomas, se não vai neurológico, se não vai progredir sintomas neurológicos. Então é uma situação relativa. Qual o benefício de manipular uma hérnia discal aguda com uma fratura de placa terminal? Será que uma técnica direta ali vai beneficiar o paciente? Não vejo, na literatura não tem dizendo isso. Então, para que eu vou traumatizar mais aquela região? Então, daqui a pouco não se manipula, dependendo da situação, não manipula. Então, ou manipula de uma forma indireta. Então, é uma contraindicação relativa. Tem que avaliar, escolher a técnica, né, fazer algumas modificações ali, ou esperar um dia ou outro, ou uma semana, para fazer essa manipulação. Tá bom? As complicações, nós temos aumento da instabilidade, né, no caso, comprometimento neurológico, que poderia não haver, estar havendo, ou aumentar o comprometimento neurológico, tem que avaliar se não está progredindo, sintomas neurológicos, aumento da dor, ruptura do ligamento transversal, por exemplo, né, no caso das instabilidades atantoaxiais, aumento da inflamação, limitações aos movimentos físicos, isso também são contraindicações. E trauma, tá? Trauma, mais fácil, então tem ali fratura, deslocamento, em casos de fratura exposta tem osteomielites, né? E aí, consequências do trauma, eu posso gerar um problema neurológico, né? Que é síndrome da cauda-equina, por exemplo, perda neurológica permanente, ou dar um delay na cura do paciente, ou não curar. Vamos colocar ali uma pseudoartrose, né? Pseudoartrose é uma fratura que não consolidou, então pode acontecer. Eu vou dizer uma coisa para ti. Em paciente com fratura, tem que cuidar mesmo, não só no high velocity, mas quando a gente mobiliza a fáscia desses pacientes, às vezes tem placas. Eu já tive vários pacientes com placa diafisária quebrada no fêmur. Vários, que com apoio precoce, outros que não estavam com apoio precoce e que a placa era ruim e a placa quebrou. Então, isso não é incomum. Então, nós temos que considerar isso e considerar a questão do atraso na calcificação também, ou na formação de pseudoartrose, né? Que é aquela fratura que criou cartilagem no traço de fratura. Então, já que nós falamos da parte articular, temos que falar ali aqui um cotovelo normal, né? Vamos falar aqui do que é luxação, aqui uma fratura com luxação, isso aqui está instável, isso aqui está instável também, né? Então, isso aqui tudo é não manipulável, então é contraindicação absoluta. Da mesma forma que uma subluxação também é contraindicação absoluta. Peraí, mas os quiropraxistas não ajustam subluxações? Não, é outro tipo de subluxação, certo? Subluxação para o quiropraxista, desde 1906, não é vértebra fora do lugar, é uma restrição de movimento, é uma disfunção, tá? Então não é que ela está fora do lugar, uma subluxação quiroprática, né? É que na realidade ela tem um distúrbio no movimento, então a órbita do seu movimento não está boa. Então, faz a manipulação para colocar a órbita dessa articulação, né, o movimento dela normal, mais próximo do normal. Então, uma subluxação médica, ela é não manipulável. Ela é reduzível, né? Então, se reduz uma subluxação, não se ajusta ou se manipula uma subluxação médica, né? Então, por isso nós temos o conceito, né? Subluxação quiroprática nunca foi osso fora do lugar, no tempo contemporâneo. Né? Uma coisa lá na Palmer, na época da Palmer 1895, e outra coisa foi lá em 1906, já que saiu o Modernize Chiropractic, que já diz que, né, a subluxação não é um tijolo fora da parede. Então, subluxação quiroprática, M99.1, é um complexo de alterações neurofisiológicas. Isso significa que não é uma articulação fora do lugar. Então, M99.1 não é uma articulação fora do lugar, certo? Não é uma articulação fora do lugar, tá? É uma disfunção articular, tá? Que vai ter aí várias teorias para isso, modelos, né, para isso. E a subluxação médica, como exemplo de M24.3, é deslocamento ou total ou parcial, né? Deslocamento parcial de uma articulação, e isso envolve dano anatômico, né? Tem que ter uma fratura, tem que ter uma lesão ligamentar, né? Tem que ter uma condição ali patológica que vai gerar uma alteração anatômica para que haja a subluxação. É diferente da subluxação da quiropraxia. Tá? E outro quadro que nós temos aqui, falando sobre os ossos, aí nós temos várias situações que são absolutamente contraindicadas. Por exemplo, um tumor ósseo contraindicado, não tem como fazer manipulação. Infecções ósseas,
tá? Então, nós temos ali osteomielite, né? A tuberculose óssea também, que é o mal de Pott, fratura do odontoide, por exemplo, né? Má formação na cervical, por exemplo, cervical alta ou junção cérvico-basilar, né, como Arnold Chiari, também temos ali impressão basilar, né, outras alterações ósseas, dispositivos de fixação e estabilização interna, osteoporose, por exemplo, e osteopetrose. É contraindicado na osteoporose, por exemplo, fazer uma manipulação naquele segmento que você sabe que tem intensa fragilidade óssea. E a osteopetrose, né, aí tem osteite deformante, Paget, síndrome do homem de vidro, né? Tem várias condições ali que tem fragilidade do tecido ósseo, então não pode manipular. Então, contraindicações relativas. Então, osteomielite. Osteomielite não pode, claro que não. Mas se o paciente já está resolvido, já deu alta. Eu já tive pacientes que ficaram 15 anos com osteomielite. 15 anos. Tipo, achou que estava curado, fazia fisioterapia, fazia vários tipos de tratamento, achou que estava curado, os médicos deram alta e quando vê, abria a ferida de novo na perna, voltou a osteomielite. Não é que voltou, nunca curou, né? Então, são patógenos resistentes, né? Às vezes em ambiente hospitalar, adquiriram uma fratura exposta e, em alguns casos, os pacientes eles podem ser atendidos com técnicas manuais, talvez não high velocity, mas pode ser uma contraindicação absoluta ou relativa. Então, se está ativo, é uma contraindicação absoluta. Mas se o paciente está numa fase já de alta e ainda tem alguma manifestação do patógeno, pode ser utilizado algumas técnicas de liberação, técnicas de mobilização. É feito já, às vezes, dentro do hospital, na fisioterapia. Então, não é que não pode, não é que é absoluto, depende da escolha da técnica, mas também depende do momento da patologia. Tá? Osteomalácia, osteoporose localizada também. Se eu tenho ali uma osteoporose, atrofia de Sudeck, né? Por exemplo, eu tenho uma osteoporose localizada, tem muita fragilidade, o paciente fraturou um osso, né? E ficou imobilizado por muito tempo, tem osteoporose só ali, localizada. Então também eu tenho que avaliar se eu manipulo ou não. Pode haver uma fratura devido a uma osteoporose localizada. Nesses casos, atrofia de Sudeck e também imobilização prolongada. Osteopenia, né? Aí também é relativo, e também a questão da osteonecrose. Tá? A osteonecrose é uma insuficiência do tecido ósseo devido a, digamos, uma alteração na nutrição do tecido ósseo. Tá? Então, também, na fase mais aguda ali, é contraindicado. Se ficou instável devido a perda de tecido, ficou instável, vai ser contraindicado, sempre. Mas se não ficou instável, algumas técnicas podem ser elencadas na área manipulativa. E complicação sempre vai ser a fratura patológica nesses casos. Mas também tem complicações neurológicas, né, que podem acontecer. Neurológico, então aí temos várias situações, umas situações onde o paciente vai ter algumas manifestações, por exemplo, o sinal da cadeira de barbeiro, né, Lhermitte, onde o paciente tem ou um tumor, ou tem instabilidade, né, atlantoaxial, ou algum tumor que está ocupando espaço ali na medula. Então, quando ele exercita a flexão, quando a gente estimula a flexão da cabeça, do pescoço, ele tem um choque na medula, né? E aí ele estende, né? Faz um movimento de extensão, né? Cadeira do barbeiro, é o sinal de Lhermitte. Os sinais meníngeos, né? Que podem ser meningite, encefalite, com o Kernig positivo, né? Aí tem outras situações neurológicas, como síndrome, que é a formação de um cisto, síndrome da caldequina, que é uma situação de urgência médica, 24 horas tem que operar essa pessoa, porque senão é uma situação que pode dar sequelas terríveis. Mielopatia aguda também é uma situação que pode agravar muito, então não se deve, absolutamente nessa fase, não se deve manipular o paciente. Disfunção aguda associada a Hoffmann-Babinski. Então o paciente está com uma disfunção aguda, surgiu agora, e está com Hoffmann positivo, né, e Babinski positivo, então necatipitibiriba, não dá para fazer nenhuma manipulação desse paciente, porque não é um Babinski a tempo que ele tem, está associado agora, o Hoffmann também está associado com a manifestação neurológica aguda. Tá? Então, não pode, porque isso é uma situação grave que pode progredir. Compressão do nervo, né, sacral, por exemplo, vertigem, dor severa, intolerância do paciente, né, lesão ocupando espaço, mielopatia crônica, são situações que a gente pode avaliar
para manipular ou não, então é contraindicação relativa. Então, mielopatia, o paciente com mielopatia pode ser tratado com terapia manual, manipulativa? Pode, mas aí não aguda, né? Tem que ser crônica. Tá? Complicações. Ele pode gerar, se ele já não tem, ele pode gerar uma síndrome de caldequina, né? Ele pode, se ele tiver síndrome da caldequina e for manipulado, ele pode ter uma piora, né? Muito grave, hein? Amplificar a sua sequela. Paciente pode apresentar, então, uma complicação como perdas neurológicas permanentes, pode gerar um AVC, pode ter uma paralisia e pode também aumentar a dor, né? No caso, se ele já tem, vamos supor, uma compressão neural, né? uma neuropraxia devido a, vamos supor, uma estenose, uma lesão que está ocupando espaço, então ele pode ter um mais aumento da dor, é uma situação, né? Que ele pode ter lesão, ampliar sua lesão, ampliar sua sequela, tem mais aumento de dores necessário. Então tem que cuidar muito da parte neurológica, progressão dos sintomas, tá? Situações que não podem manipular e situações que podem, se está progredindo o sintoma, tem que parar. Então, parar e suspender o tratamento. Então, questões psicológicas, psiquiátricas, eu posso dizer assim que tem situações e situações. Então, tem pacientes que têm problemas de histeria, que têm problemas que são hipocondríacos e que dá para atender. Então, são contraindicações relativas. E tem aqueles pacientes com psicoses descompensadas. Aquele paciente que acredita, que está todo mundo acreditando junto na fantasia dele, né? Esse paciente, ele é um paciente que pode ser muito perigoso, né? Para ele mesmo e até para quem atende, né? Atende ele, né? Então, um paciente que ele vive num outro mundo, ele não está conectado com a realidade. Paciente que tem síndrome do pânico, né? Que está muito... Também, paciente com síndrome do pânico, se está controlado, é uma coisa, se o paciente está descompensado, é outra. Esquizofrenia também, descompensada, é o sujeito ouve vozes, né? Então, daqui a pouco ele vai ouvir uma voz dizendo que ele vai fundar uma profissão nova, coisa assim. Então, tipo assim, esquizofrenia, né? Ouvir vozes. Então, é isso aí, tá? Vamos para a próxima aqui, falando aqui então sobre, só ilustrando o que a gente falou ali, sobre anomalias na junção crânio-cervical, tá? Por exemplo, com impressão basilar. Então, eu tenho linhas que eu construo aqui, ó, né? Por exemplo, da parte interna do hospital para o palato duro, da parte externa para o palato duro, que o odontoide não podia estar transgredindo essas linhas aqui. Então, isso gera impressão basilar. Tá? Então, tem situações, por exemplo, que eu tenho a herniação também do encéfalo, né? Eu acho que tem aqui, como a Arnold-Chiari, que eu posso ter uma herniação menos complexa, né, ou mais complexa, onde até pode daqui a pouco o bulbo e o cerebelo descerem, né, pelo forame magro um pouquinho, herniarem um pouquinho, pode o tronco ou o encéfalo herniar, então conforme a gravidade, ou a parte superior do encéfalo, do telencéfalo também querendo se aproximar do forame magro, então aí eu tenho uma classificação cada vez mais grave do Arnold-Chiari, que é contraindicado qualquer tipo de manipulação, da mesma forma que impressão basilar é totalmente contraindicado, contraindicação absoluta. Né? E eu tenho que observar os sintomas neurológicos. Então, isso é importantíssimo. Né? Em algumas situações, absoluta ou relativa, eu tenho que verificar alteração nos padrões de movimento, presença de déficit sensorial, se não sente calor, se não sente frio, se não sente, digamos ali, o tato epicrítico ou tato protopático, se tem diferença no tato epicrítico na direita para a esquerda. Então tem que considerar isso. Déficit de motricidade, força muscular, presença de movimentos involuntários ou diminuição de movimentos voluntários, alterações no tônus. Lembrando que tônus não se fortalece, tônus é um estado reflexo, não tem como fortalecer e aumentar o tônus, tá? Só para deixar bem claro isso. Então, tônus é um estado reflexo, uma contração permanente. Então, nós temos hipertonia e hipotonia, e isso não aumenta com a academia. O que aumenta na academia é o trofismo. Então, alterações do tônus são lesões graves do sistema nervoso. Então, tem que ficar muito atento a isso. Né? E alterações de equilíbrio. Tá? Então, aqui testes que são realizados. Né? O Kernig, que é para lesões meningeas, para avaliar a tensão meningia. Então, eu tenho que observar também quando o paciente sente uma dificuldade para estender a cabeça, está relacionado com febre, né, com dor de cabeça também. Então, são sintomas meníngeos e que pode estar relacionado com uma infecção, inclusive
Pode ser viral, pode ser bacteriano e pode estar envolvendo também o encéfalo, não somente as meninges. Tá? Falando em condições articulares, olha só, uma situação como essa aqui parece, essa aqui é não manipulável. Claramente não, essa aqui é manipulável. A vértebra limbus. Então, isso aqui parece que é não manipulável, né? Mas não, é manipulável. Então, se está estável, isso aqui não é uma fratura, né? Se está estável, pode manipular. Isso aqui, espondilolistese, isso aqui é não manipulável. Se for grau 3 é não manipulável. Não tem nada a ver disso. Se tiver instável, é não manipulável. Se isso aqui estiver instável, é não manipulável. Isso aqui, em geral, os dois, em geral, na maioria dos casos, são estáveis. Isso aqui não é muito difícil. Se isso aqui não é uma fratura. Se fosse uma fratura, eu teria que verificar se existe estabilidade ou não. Às vezes, um paciente que teve uma fratura na fase aguda vai ser instável, mas depois que ele consolidou, vai ficar estável. Mas isso aqui não é nem fratura, tá? Isso aqui é uma alteração do desenvolvimento. Então, esse paciente aqui, ele não é considerado não manipulável. Então, eu tenho que avaliar esse paciente para manipular, obviamente, mas geralmente isso aqui é achado de uma forma eventual, acidental no raio-x, né? Não é que ele tem dor para provocar isso aqui. E isso aqui também, tá? Isso aqui também. O que eu vou ver? Se o paciente tem um step-off, que é tipo no movimento, na avaliação física, ele está apresentando instabilidade, ou no raio-x funcional está apresentando instabilidade. E, em geral, isso aqui são situações manipuláveis. Então, isso aqui já, mal de Pote, né? Espondilodiscite. Então, pacientes com histórico de tuberculose, eu tenho que ver isso aí. E a seringomelia, que é essa formação cística. Olha, não é impossível tu atender um paciente com seringomelia, fazer exames neurológicos, achar que esse paciente tem uma hernia discal, né? Os sintomas confundem, então você pode atender e depois descobrir que ele não melhora ou que está progredindo sintomas após 4 semanas, e aí, cara, você descobriu que estava manipulando o paciente com seringomelia. Isso não é incomum, tá? Isso acontece e não é culpa sua. Então, nós temos que ter cuidado sempre quando o paciente tem problema neurológico. Tá? Isso é uma coisa que deve ser sempre cuidado. Problema vascular, né? O aneurisma aqui, um aneurisma de aorta, né? Esse aqui é um aneurisma abdominal, foi colocado um tubo de Dacron aqui para fazer a contenção desse aneurisma. Esse aneurisma é o aneurisma dissectante de aorta. Ele é a ruptura é da íntima, né? Da túnica íntima, ele não rompe fora a artéria. Tá? Então é uma situação que também é não manipulável, tá? Pelo risco que tem de gerar uma ruptura em casos que ainda não teve a ruptura, não teve a dissecção da artéria. Tá? Então é isso.